Peço a todos que trouxeram a sua Bíblia que possam abrir comigo no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 5. Hoje eu vou tratar de um tema aqui, nós vamos dar risada, nós vamos ficar bravos, mas vai ser interessante. Hoje eu vou falar da vida de todo mundo aqui. Hoje eu vou falar das nossas vidas aqui no púlpito ainda, hein? Olha lá, hein? Êxodo capítulo 5, no verso 1, bem no comecinho aí da Bíblia. Querido irmão Alonso, da Rádio José do Egito, um grande abraço para o senhor, presidente da rádio, a toda a comunidade, a todos os ouvintes desta rádio. Que Deus abençoe vocês e que eu possa ser instrumento do Senhor na vida de vocês, amém? Eu disse aqui que eu ia falar da vida do pessoal da igreja, vou falar da vida de vocês também que estão aí na rádio hoje. Amém? Todo mundo encontrou? Vamos lá então a leitura? Verso 1. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e nem não deixarei Israel ir. Vemos aqui somente esse trecho, tá? Creio que a maioria conheça a história do povo que estava lá, hebreu, que estava lá no Egito, um povo que estava ali sobre o reinado de Faraó. Faraó, gente, não é um nome de uma pessoa. Faraó é um título que era dado ao dirigente, né? Hoje seria o presidente daquela nação, daquele povo. E ele era, além de ele era o poder executivo, legislativo, judiciário, ele era tudo. E ainda se achava como Deus daquela nação. Aonde nós sabemos que Moisés foi eleito por Deus para que tirasse o povo da escravidão da mão desse faraó. Amém? E o capítulo 5 até o 14 é toda aquela história da grande libertação do povo. Mas eu não vim falar sobre isso. Eu quero que você agora vá no capítulo 7, no versículo 13. Vou falar de Faraó, mas um outro assunto aqui. Êxodo capítulo 7, versículo 13. Diz assim: mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos mexer nesse livro aí hoje, tá? No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Moisés e Arão tinham falado a Faraó o pedido de Deus. Nós vimos aqui que ele disse: quem é o Senhor? Não conheço esse Deus. Deus estava ali se apresentando. E Deus, através de Moisés, disse: eu vou colocar uma praga nesse povo. Essa frase foi exatamente um pouco antes de acontecer a famosa primeira praga no Egito. Agora vamos lá. Capítulo 9, versículo 12. Novamente, o Senhor diz: porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, olha só, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Isso aqui ele disse antes da sétima praga. Agora capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Ou seja, Faraó novamente recusou a ordem que Deus estava dando, e naquele momento Deus ainda estava ordenando para que ele viesse cumprir ou não. Vemos aqui uma coisa que todo mundo tem. Agora eu quero falar de algo que eu ia falar da vida de todos nós aqui, né? Um por um aqui, eu vou tratar a nossa vida. De algo que Faraó estava
vivendo neste momento. Um tema, um lado de cada um de nós, que todos nós possuímos: teimosia. Tem alguém que é teimoso aqui? Isso é algo que todos nós somos. Já teve aquela expressão, se eu perguntar para as mulheres aqui, quem que é teimoso na sua casa? Ela vai virar e falar, meu marido. Aí se eu perguntar, maridos, quem que é teimoso na sua casa? A minha esposa. Ou então, os filhos vão falar, ele é teimoso, ele é teimosa, não é verdade? Então, nós conhecemos, todas as pessoas têm sua teimosia. Cada um num certo grau, cada um num assunto diferente, cada um de uma maneira totalmente diferente, mas vocês sabiam que este assunto, ele é tratado na palavra de Deus? Vocês sabiam que a teimosia é um pecado? É um pecado original, é um pecado que vem quando a queda de Adão e Eva, é um pecado carnal que nós carregamos dentro de nós. Às vezes você pega uma criança pequenininha, uma bichinha teimosa, né? A gente fala, a gente brinca, mas é uma realidade ao qual nós vivemos. Salmo 32, 9 diz assim, a melhor eu ler que vai ser mais rápido aqui, gente, senão eu não consigo pregar, preste atenção. Olha só o que a palavra de Deus diz. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. Nesse versículo, Davi está dizendo que a mula, ela não é que ela é teimosa por natureza, mas a mula tem a necessidade de freio e cabresto como uma ilustração para as pessoas que só obedecem quando são forçadas, em vez de responderem voluntariamente à direção de Deus. Vou explicar. Às vezes nós temos a expressão, você é teimoso que nem uma mula. Alguém fala, que é teimoso que nem um jumento, quando trava não muda. Já teve essa expressão? A gente usa, está no nosso cotidiano, é um dito popular hoje em dia. Mas vocês sabiam por que é falado disso? Porque a mula e o jumento são animais fortes, são animais que usam para trabalhar muito bem, são dóceis, são carinhosos, porém tem uma coisa, se você colocar uma carga além do que ele pode carregar, ele não sai do lugar. Se alguém maltratar aquele bicho, ele trava com as 4 patas no chão e ele não sai daquele lugar. Por isso que ele fala, é teimoso que nem mula quando empaca, né? Você vê aquelas pessoas puxando e a mula trava assim e fala, não vou sair daqui. Ou, um detalhe, o jumento ele trava quando ele está sob perigo. Ele enxerga o perigo que às vezes o seu proprietário não enxerga. E ele para porque há um perigo ali adiante dele. Foi daí que saiu esse dito popular. Mas lá em Romanos capítulo 2, versículo 5, ali está informando para nós sobre o pecado da teimosia. Mas por ser teimoso, diz assim, ó, Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha só, por ser teimoso e ter coração impenitente, acumula para si mesmo a ira para o dia da ira e a revelação do juízo de Deus. Como o Marcelinho gosta de fazer aqui no curso de teologia, né? A tal da exegese, essa exegese desse teimoso traduz o conceito psicológico e espiritual para uma linguagem do dia a dia. A teimosia enfatiza a rebeldia ativa do homem que prefere ignorar o chamado à mudança de vida fornecido pela paciência comum de Deus. Existem diversos tipos de teimosia, inclusive na Bíblia. A Bíblia vai falar de diversas situações de diversos homens que tinham esse problema de teimosia, tá? E existe uma diferença, às vezes a pessoa fala, eu não sou teimoso, eu sou persistente. E tem uma diferença muito grande. A persistência é quem luta pelo aquilo que é certo. Então uma pessoa que persiste, por exemplo, um cientista, ele está ali sabendo, eu vou descobrir a cura de uma enfermidade que não tem cura. E ele vai persistir porque ele sabe que ele vai trazer algo de bom.
Agora, a teimosia insiste no erro. É totalmente diferente. É a insistência no erro. E a nossa teimosia é exatamente assim. A gente é teimoso em algo que não. As características de uma pessoa teimosa na Bíblia, elas não aceitam correção. Acredita que sempre está certo. Ignora os conselhos dos sábios. Justifica os seus próprios erros. Adia o arrependimento. Coloca o orgulho acima da obediência. Colhe consequências evitáveis. Forte, né? E aqui tem uns tipos de teimosia. Tem a teimosia do orgulho. Quem foi nós estamos falando dele aqui, Faraó. Faraó, ele não se rendeu a Deus por teimosia, por orgulho. Por quê? Ele se achava que ele era Deus. Porque todo faraó no Egito, eles carregavam o título de ser um ser celestial. Eles se tratavam, se achavam, e as pessoas os adoravam como se eles fossem Deus aqui na terra. Desobediência. Quem mais? Marcelinho pregou domingo. Quem foi desobediente? Saul. Incredulidade. Os 10 espias quando voltaram da terra de Canaã. Emocional. Sansão foi pego pela teimosia emocional dele, que foi se apaixonar por uma mulher que ele não devia. A ganância, teimosia da ganância. Balaão, Judas, Acã. Se alguém não lembra a história de Acã, a ordem de Deus era: vai naquela terra, conquista, não pegue nada. E ele pegou, se apropriou de coisas indevidas, ou seja, teimoso, ganancioso, acabou tendo uma ruína totalmente espiritual. Medo, teimosia do medo. Pilatos foi que com medo, ele tomou a decisão errada e mandou crucificar Jesus. Teimosia do medo, do apego. O jovem rico, ele estava apegado ao quê? Aos bens e à fortuna de seu pai, né? Religiosa, teimosia religiosa. Os fariseus e os escribas estavam cegueira espiritual. Autoconfiança. Pedro tinha uma alta confiança. Pedro diz, né? Pegou a espada e falou assim: eu nunca negarei o Senhor. E nós sabemos, e Cristo falou: tu vai me negar 3 vezes, nunca vou te negar, Senhor. E Jesus falou assim: tu vai. E o que aconteceu com ele? Humilhação. A queda e a humilhação. Mas vamos voltar ao nosso personagem Faraó. A Bíblia apresenta Faraó como um dos maiores exemplos de um homem que teve inúmeras oportunidades para mudar, mas preferiu endurecer seu coração. A pergunta para a igreja hoje é: será que existe um pouco de Faraó dentro de nós? Sim. A resposta é sim. Até a ciência prova que todos os seres humanos têm uma dose de teimosia, o que faz parte da nossa tendência natural de defender nossas ideias, valores e nosso espaço. Eu fui atrás. A psicologia, ela comprova que a teimosia faz parte da ciência, do estudo, e ela deve ser tratada, porque a teimosia, ela destrói a vida de pessoas. A teimosia destrói uma empresa do lado financeiro. A teimosia destrói um relacionamento. A teimosia destrói a saúde e assim vai causando destruição uma atrás da outra. Vejam, voltando lá para o Êxodo capítulo 5, voltem comigo. Uma pessoa quando empaca e ela tem uma teimosia dentro dela, no caso de Faraó, vejam no verso 2, a pergunta que Faraó faz: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe de ir? É uma certa prepotência, uma arrogância da parte de Faraó. Ele não perguntou quem é Deus. Ele poderia ter perguntado para Moisés: mas quem é Deus? Mas ele não faz essa pergunta. Ele diz: quem é o Senhor? Uma pergunta ao qual ele faz diretamente para Deus. Ele afirmou não obedecer. Ele falou: não vou, não conheço esse Deus aí não, não aceito isso aí não. Toda pessoa teimosa acredita que sabe mais que Deus. Pois Deus está no controle de tudo. Deus nos fala, gente. Hoje como? Através da Bíblia, da nossa consciência, através dos nossos pais, do nosso cônjuge, da igreja, a circunstância.
Mas mesmo assim alguns respondem: eu faço é do meu jeito. Muitas vezes Deus está falando que não é dessa maneira. Deus está mostrando para nós que o caminho a ser trilhado, as nossas atitudes têm que ser diferentes. Mas esse bichinho, esse pecado chamado teimosia, nos cega da verdade de Deus. Faraó foi completamente cego pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua como é que eu posso dizer? Prepotência. Obrigado, Anderson. E é assim mesmo. Gente, se a gente comparar o seguinte, se a gente pegar, fazer uma ilustração aqui, é como um rapaz que foi montar o guarda-roupa. Casalzinho novo, casou, né? Ele com a esposinha dele lá, tal, comprou um guarda-roupa novo lá na Casas Bahia. Aí a mulher chama um montador. Não, deixa que eu monto. Não, chama, deixa que eu monto. Aí se você fosse em particular perguntar para ele, quantas vezes você montou um guarda-roupa? Nunca. Mas deixa que eu vou fazer. E o que acontece? Chega o guarda-roupa, ele vai lá montar, termina de montar, com todo orgulho ainda, chega para a mulher, ó, quantidade de parafuso e peças sobressalentes que mandaram para a gente. Isso aqui é até um desperdício. Aí eles vão dormir, tá todo mundo de boa lá, daqui a pouco desmonta o guarda-roupa. A moral da história, gente, quem despreza as instruções sofre consequências. A Bíblia é o manual da nossa vida. Quem não obedece à palavra de Deus sofre consequências. E as consequências são exatamente nossas. Muitas decepções nas nossas vidas, muito mal que se achega, às vezes dentro de casa, no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso trabalho, foi por falta de obediência a Deus, foi por falta de obedecer a palavra de Deus, as instruções de Deus. Porque Deus, Ele deu esse manual maravilhoso que nos instrui em todas as áreas das nossas vidas. Vocês já tiveram a percepção de ver que as pessoas que estão pregando nesse púlpito, nos púlpitos lá fora, toda vez eles falam de alguma coisa que a gente falha. Todas as vezes falado alguma coisa que nós precisamos melhorar. Você já notou que dentro de toda a pregação, ou ela inteira, metade, mas pelo menos um pedaço dela, você veste para você e fala, essa foi para mim, essa aqui é comigo mesmo. Eu estou precisando melhorar nisso, eu não aceito isso. E aí vai, né? O pensamento vai longe, cada um vai analisar de uma outra maneira. Segundo ponto que nós podemos tirar dessa história de Faraó, a teimosia, ela multiplica sobre sofrimento nas pessoas, não somente na pessoa que é teimosa, mas também nas pessoas ao seu redor, tá? Observe só como é que chama lá? As pragas. Deu um branco aqui, gente. Então, as pragas. Primeira coisa que Deus fez foi transformar a água do rio Nilo em sangue. Ou seja, não tinha mais água para beber porque ela não estava pura. Os peixes morreram todos. E uma vez que o peixe morre, ele não pode ser aproveitado. Ou seja, come. Aquele rio Nilo, ele o quê? Ele fazia nas suas margens, como se fosse aqui chamado brejo, né? Ele lança suas águas para que possa ali fazer a plantação. Matou tudo. Ou seja, detalhe, toda a população do Egito sofreu pela teimosia de Faraó, né? As rãs, os piolhos, as moscas, as pestes, as úlceras e todas as 10. E a pior pela teimosia foi o povo perder seu primogênito. Todo primogênito. Você tem noção do que é uma civilização? Uma civilização, estamos falando da civilização egípcia inteira, todo o seu primogênito, todo o seu primeiro filho veio à morte. Toda aquela criação, que aquilo lá representa quem tinha criação de animais naquela época, sabe o que representa hoje nos nossos dias? Uma empresa multinacional. São fortunas para ter aquilo lá. Toda a cria morreu o primogênito. Então as consequências às vezes são muito grandes para as pessoas que estão ao lado. Mas o que? Ao invés deles se arrepender, e cada vez que tinha
ali uma praga para ser lançado, ele tinha a oportunidade de uma nova chance de se arrepender e aceitar a Deus. Mas Faraó só dizia o quê? Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, né? Eu acho que Moisés queria chegar lá. Tu é uma mula mesmo, hein, cara? Tu não tá vendo que tá tudo dando errado para você e você ainda continua fazendo isso? E é assim que acontece. E hoje em dia, quantas famílias vivem assim? Deus chama, a pessoa anda, Deus alerta, a pessoa ignora. Até chegar um dia em que o sofrimento aumenta. Em Êxodo 9:17 vai dizer assim: ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo ir. Ou seja, Deus ainda falando, você ainda fica se exaltando. Faraó, você ainda fica aí soberbo. Faraó, você ainda está achando que você ainda é o último pacote, o bolacha do pacote. Você se acha o melhor que todos. E você está destruindo pessoas ao seu redor. Você está destruindo uma nação por completo. Não é verdade? E isso é algo que a gente tem que colocar hoje muito em mente. Muito em mente. A gente às vezes ignora. Os avisos sempre custam mais caros. Uma vez, conselho, se fosse bom, como diz um ditado, conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Porque hoje a maioria das pessoas, a maioria, não aceitam um conselho. Falo para vocês de todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa não aceita um conselho financeiro. Pessoas não aceitam um conselho, às vezes, num relacionamento, num casamento. Né? Nós, pastores, que já demos muito aconselhamento, né? Quantos casamentos nós já teríamos salvos se fossem escutados os nossos conselhos? Nós não somos Deus aqui nessa terra. Nós não somos, mas nós somos capacitados para Deus para ajudar as pessoas. Famílias, relacionamentos, e aí vai. Quantas coisas as pessoas não nos ouvem, não é verdade? Quer um exemplo aqui dentro de casa? Nós, como filhos, a gente não ouviu os conselhos dos nossos pais, não é verdade? E a gente fica bravo quando os filhos da gente não ouvem os nossos conselhos, né? Daí um filho da gente fala, mas pai, você ouviu os conselhos do seu pai? É. Aí a gente já, não, o problema é com você, não é com meu pai, deixa quieto ele lá, o negócio é contigo. A gente sempre dá uma saidinha pela direita, não é verdade? Mas é a grande realidade que a gente vive hoje em dia, gente. Terceiro ponto, a teimosia prejudica quem está ao seu lado. Faraó não sofreu sozinho. Todo o Egito sofreu com ele. Como eu disse, os agricultores, comerciantes, animais, as crianças, as famílias. A teimosia nunca ela é individual. Um pai teimoso faz a família sofrer. Um filho teimoso faz seus pais chorarem. Um marido teimoso, ele machuca a esposa. Uma esposa teimosa destrói um diálogo. Um líder teimoso prejudica muita gente. Como eu disse para vocês, também sou teimoso. Se eu perguntar para minha esposa, falar assim, Ana, eu sou um pouquinho teimoso. Ela já regalou o olho. Não é um pouquinho, né? Não é verdade? É, gente. E a gente tem que aprender a quebrantar o nosso coração. Uma das maiores maneiras de quebrantar a nossa teimosia é como Deus fez com o Faraó. Quando ele fala que ele endureceu o coração de Faraó, na verdade, aquela palavra, na exegese, né, vamos falar bonito hoje, significa ele trabalhou no coração de Faraó. Porque dá a intenção de que assim, Faraó nega, Deus vai lá e endurece o coração dele. Parece que o texto até fala assim, mas que negócio estranho é esse? O homem fala que não vai fazer, Deus endurece mais ele, dá a impressão que Deus está apertando ele para ele nunca fazer nada. Mas não é, a tradução significa trabalhar nele. Nós precisamos deixar de dar espaço para Deus trabalhar em nosso coração. Nós temos que se admitir ao Senhor, muitas vezes, que a gente está errado. E esse é um grande problema da nossa teimosia, que quando a gente é teimoso, a gente não aceita estar errado. A única maneira de corrigir a nossa teimosia é quando nós aceitamos e passamos a ouvir a palavra. A palavra, ou seja, não é só de Deus, mas também da pessoa que nos está orientando, a pessoa que está nos ajudando a sair dessa teimosia. Né? Existe uma teimosia que a ciência explica, essa é mais complicada, idade muito avançada. Eles explicam que não é uma teimosia,
são consequências da mudança da mente, todo o processo do envelhecimento do cérebro que começa a alterar as pessoas da maneira de pensar. Isso é diferente, mas eu não estou vendo nenhum velhinho gagar aqui não. Todo mundo aqui tem saúde, todo mundo aqui está bem, todo mundo aqui está gozando, graças a Deus, de saúde. Então aqui nós não podemos trazer isso para a gente. Não, eu sou teimoso assim porque eu já estou numa certa idade. Não, aqui não, hoje não. Pode ser que daqui 30 anos a gente possa falar, né? Aí o negócio está feio mesmo. Mas hoje não. Pessoas saudáveis, todos aqui nós somos jovens, não é verdade? Deus fala para Faraó, lá em Êxodo 10, 7, ele fala: não sabeis ainda que o Egito está arruinado? Ou seja, até os servos percebiam o que estava acontecendo, porém Faraó não abria os olhos dele. Imagina só, né? Pegar uma pessoa teimosa, sabe aquela pessoa que você falou que é teimosa? Imagine ela dirigindo um busão. Pegou o bundão, virou agora funcionário aqui da nossa empresa de ônibus aqui da cidade, né? E aí, o ônibus está indo para o caminho, chega o local de parar, o caminho a seguir, a pessoa vem e fala para o motorista teimoso: escuta, vira à direita ali, que ali é mais fácil, o caminho é melhor. O motorista olha e fala assim: quem está dirigindo sou eu, não se meta no meu trabalho. Já viu qualquer coisa assim, né? É o que ele vai falar. Aí a pergunta é: quem que sofre quando ele insiste no erro? Quem que sofre? Nós homens, nós temos uma teimosia, que a maioria, né? Não posso falar todo mundo, a maioria, mas nós somos assim. Minha esposa vai até dar risada. Quer ver uma coisa? O marido está dirigindo um carro, vocês vão em algum local que vocês não sabem onde é que é o endereço. E aí vai procurar o endereço, né? Vamos esquecer GPS, o Waze hoje em dia, né? Aí o que acontece? Eu sei que é naquela direção, então eu vou. O homem tem aquela questão de achar que ele manja de tudo. Aí ele chega no bairro, fica rodando que nem peru, mas não pergunta. A gente não para o carro para perguntar. A mulher já falou: por que você não perguntou naquele posto? Não, mulher, deixa que eu me viro que eu vou chegar lá. Aí você roda. Aí você vê assim, a hora que não tem mais jeito, eu vou perguntar, mas não vai ser para aquele frentista, não. Vou perguntar para o rapaz do bar. Você não dá o braço a torcer. Gente, nós homens somos assim às vezes. Nós somos assim, teimosos. Nós somos assim, teimosos. Quer ver hoje em dia, o que acontece muito hoje em dia, de teimosia, tanto do homem como da mulher? O GPS fala: entrar na próxima rodovia à esquerda, eu vou pela direita. Não, o GPS, entra à esquerda, eu vou pela direita, que eu conheço aquele caminho, eu vou para ali, o GPS está. Aí a pessoa pega aquele caminho, tá vendo? Ó, GPS errou, tá livre o caminho. Pum, acidente, para lá 4 horas, o cara fica lá, uma mulher fica travado no trânsito. Aí você olha no caminho do GPS, que era o anterior, ia chegar redondinho, cedinho em casa. Teimosia, gente. Isso é aquilo que é teimosia. A gente não escutar, não querer ceder aquele nosso ego, aquele nosso eu, que nós temos assim, né? Eu fico vendo as carinhas aqui, a reação quando a gente fala as coisas, mas acontece com todo mundo isso aí. Eu lembro uma vez, eu não sei se o Tiãozinho e a Carinha estavam comigo. A gente estava voltando lá de Araçariguama, e a gente estava vocês estavam comigo, acho que vocês estavam comigo, sim. Ou a Karine estava, que a gente foi lá no Vale da Bênção. E a gente estava voltando a estrada assim, a gente estava na Marginal Tietê, logo no comecinho dela, tá o trânsito livre. E o GPS cai para a Marginal. O GPS, passei a primeira, falei: mas aqui está tão livre, cai para a Marginal. Eu caí para a Marginal. Outras pessoas que estavam vindo com a gente, na Marginal, logo que a gente entrou, parou o trânsito. Aí passaram os carros, deram tchauzinho pra gente, né? Falei: beleza, lembrou? Não lembro? Aí a gente pegou e foi, e de repente o trânsito pra gente liberou. Quando você olhava para a pista central, mas tudo parado, e a gente andava 1 quilômetro, 2 quilômetros, tudo travado. Aí nós fomos parar na Dutra, num rancho da pamonha, né? A gente foi comer uma pamonha lá, uns negócios lá. Legal, e ficamos lá, e o pessoal trocando mensagem com a gente. Ah, nós já estamos comendo, já estamos aqui e tal. Chega, não, nós estamos indo para aí. Aí eles achavam que a gente estava blefando. A gente estava levantando para pedir a conta, eles estavam chegando. E aí, você lembrou ou não? Mais ou menos? Aí acontece. Porque o motorista do outro carro foi teimoso e não quis seguir o GPS. Eu falei, ele não tinha o Waze, né, o GPS, e eu tinha. Eu falei: segue que eu vou seguir o GPS. O GPS não erra. E aconteceu isso aí. Você estava com a gente, Carminha? A Carminha estava. Eu sabia que tinha alguém aqui na igreja que estava com a gente.
E a gente deu risada aquele dia, né? Isso é a teimosia, gente, que às vezes acontece conosco. Aí vem o caso aqui da teimosia que leva à destruição. Aqui é o perigo. Depois da última praga, Faraó realmente, aí ele deixou Israel ir. Parecia que Faraó tinha aprendido a lição, mas logo ele mudou de ideia e foi correr atrás do povo. Logo, a teimosia dele, aquele eu, aquela soberba, aquela achar que ele era o poderoso, que ele estava ali perdendo para Deus, né? O seu reinado, o seu poder. O que ele fez? Vamos, o meu exército, que é o maior exército do mundo, seria como se fosse hoje o presidente dos Estados Unidos com seu exército atrás, ou seja, ia destruir tudo, né? O maior exército que existe no mundo. E naquela época o Império Egípcio tinha o maior exército da face da terra, eles ganhavam todas as guerras. Ele falou, vai ser moleza, vou seguir aquele povo e vou matar todos eles, vou pegar eles a espada e acabou. Só que nós sabemos o resultado, né? O resultado foi lá no Mar Vermelho, que as águas voltaram a encobrir os carros e todos os cavaleiros. Ou seja, uma destruição total. Praticamente o exército dele foi totalmente destruído e ele também. A teimosia de Faraó levou tudo para o fundo do mar. O pecado sempre promete o controle, mas termina escravizado. Quantas pessoas hoje em dia são teimosas quanto à medicina? Tem sintomas e sempre fala que aquilo não é nada, deixa para lá, eu tomo uma coisinha que passa, e o organismo da gente às vezes vai gritando. O nosso organismo vai falando para a gente que as coisas não estão bem. Você ter uma dorzinha em alguma coisa e ela passar e acabou, ótimo. Mas aquela dor, né? Parece que aquela dorzinha de estimação, toda semana ela está presente. Quantas pessoas hoje em dia lutam, lutam em vão assim para elas, porque não seguem às vezes um tratamento até o final. Aí as consequências vêm. Quantas pessoas hoje param o tratamento durante o percurso, sem orientação médica, sem desmame, sem nada, e depois colhe as consequências. As consequências vêm, gente. Quantas pessoas hoje, por teimosia, se medicam em casa? Ah, vou tomar minha remedinha aqui, vou tomando, toma de qualquer jeito, toma. E às vezes o corpo está gritando. A mente, que faz parte do corpo, está gritando. Hoje, o maior índice de enfermidade no mundo são psicológicas e psiquiátricas. Vocês sabiam disso? Nosso corpo grita. Às vezes, uma mancha no corpo que você acha que não é nada, é o teu corpo dizendo, tem coisa errada. Às vezes, uma pele que começa a descamar. Eu estava começando a descamar meus dedos aqui, né? Aí eu falei assim, pô, Anderson, foi ele que passou para mim, né? Eu falei, brincadeira. Já estava preocupado, a Paulinha falou, pai, isso aí é emocional. Eu já acendi um alerta. Se continuar, eu vou no médico. Aí, eu fui num outro médico aí, farmacêutico amigo. Ele falou assim, não, Fernando, isso aqui é por causa disso. Provavelmente é por causa de algum produto de limpeza que você está usando. Aí falei que eu estava tomando um óleo chamado óleo de copaíba, coisa simples, coisa natural, mas às vezes coisa natural faz mal. Ele falou, pare com esse óleo de copaíba, dá um tempo, espera um tempo, dá uma olhada, evita detergente, tá bom? Oi? Teimoso, exatamente. Em algum momento eu neguei que eu sou teimoso aqui, todos nós somos, e era um problema desse. Agora, se eu deixo, e se por acaso possa ser algo mais grave? Podia ser um rim, vocês sabiam? Podia ser um fígado gritando. Então, uma série de coisas que a gente tem que ver. Muitas vezes você acha que é uma coisinha na mais, isso aqui foi porque eu fiz isso, fiz aquilo, e não é. As coisas não são dessa maneira, né? Quantas pessoas, agora tem bastante, quantas pessoas usam o grande artifício da sua teimosia e vai falar uma frase típica do teimoso da medicina: eu não gosto de ir no médico. Aí eu venho fazer uma pergunta:
se há aqui dentro da igreja alguém que gosta de frequentar médico. Quem que gosta de ir no médico? Então não existe negócio de eu gosto ou eu não gosto. É uma questão de necessidade a gente ir ao médico às vezes. Pessoal que tem, que nem eu, mais de 22 anos, gente, rotina médica todo ano, você evita uma série de dor de cabeça. Até hoje, pelo Sistema Único de Saúde, você consegue fazer exames preventivos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a teimosia em questão ao lado da medicina, sabe? Hoje está tudo jóia, hoje está tudo bem. Eu quero perguntar para você se o plano de Deus é que você vá morrer com 95 anos, como é que você acha que você vai chegar com o seu corpo com 95 anos com essa teimosia da medicina? Ah, se eu morrer em terra. O plano é de Deus, estou falando que Ele quer a tua vida até 95 anos. Como é que você vai chegar? Qual é a qualidade de vida que você está dando para você poder chegar aos 95 anos? Joia. Você quer ser carregado pelos outros? Você quer que as pessoas venham dar banho em você? Você quer que as pessoas tenham que pôr comida na tua boca? E se você der infelicidade de você não estar podendo falar, você comeu o que você não gosta? Então se cuida, gente. Para com isso aí. Tira essa teimosia do bolso e começa a se cuidar. O maior índice, vou falar para os homens aqui, o maior índice de câncer nos homens é na próstata. Sabe por quê? Por falta de fazer um exame de sangue. Um exame de sangue que o homem tem que fazer, às vezes tem lá seus 40, 45 anos, é uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 4 anos. Aí depois dos 50, depois de 60, vai diminuindo esse prazo. Tá? Eu vou fazer 60 anos esse mês. Sabe onde é que eu marquei uma consulta para mim? No geriatra. Não, gente, você sabia que o geriatra, ele começa a cuidar das pessoas após os 45 anos de idade? Estou vendo um monte de gente aqui que já pode ir no geriatra. Pode pesquisar. Eu pesquisei para falar, tá, gente? Isso aqui eu não estou tirando, não é invenção da minha cabeça. Pode procurar profissionais de saúde, pode pesquisar, que vocês vão ver o que eu estou falando. É necessário a gente procurar para que a gente venha ter qualidade de vida. Sabe da onde eu tirei? Quando a gente tem bons exemplos dentro de casa, é onde eu tirei e estou correndo atrás. Eu vejo, quem conhece sabe a minha mãe, a idade que ela tem e a questão de saúde dela. Ela sempre fala, todo ano eu estou no geriatra, todo ano eu faço exame, todo ano eu vou na ginecologista, etc. Ela falou, tem que cuidar. Que eu lembro há 30 anos atrás, que ela falava, eu quero morrer com mais de 90 anos, lúcida, andando firme. Hoje ela faz hidroginástica, ela vai para a academia, ela frequenta. Quer dizer, eu tenho um exemplo dentro da minha casa que eu quero seguir, que eu quero ser que nem ela. Eu não desejo que meus filhos tenham que ficar colocando fraldão em mim, esse tipo de coisa. É uma realidade, gente, na nossa vida. E às vezes uma teimosia por algo. Achar que está se sentindo bem não significa que a gente está bem. Vocês já ouviram falar das doenças e enfermidades silenciosas? Sabe uma enfermidade silenciosa chamada câncer? Ela dá sinais, mas é silenciosa. Uma hoje que está acabando com muita gente, pressão alta, tem derrubado muita gente hoje em dia, tá? Isso você fala, mas você se cuida? Eu me cuido, gente. O ano passado eu tive uma suspeita de pressão alta. Sabe qual a primeira coisa que eu fiz? Corri para o médico e aprendi com ele uma pequena receita que eu vou passar para vocês. Ele chegou, a partir de hoje, você vai tomar um remedinho para pressão. Informação que o médico me deu, o cardiologista, falou, remédio de pressão não faz mal para quem não tem pressão alta. Tome, agora você vai fazer os exames. Depois dos exames, eu vou dizer se você tem pressão alta ou não. Esse tempo atrás, agora um mês e pouquinho atrás, meu genro teve problema de pressão alta. Ele me pediu meu aparelhinho de me aferir pressão emprestado. Quando ele me devolveu, antes de guardar, eu vou testar. Quando eu aferi minha pressão, 15/9. Falei, deve.
Ainda pensei assim, o Vaguinho quebrou meu aparelho, ele não falou nada, né? Olha como é que a gente faz, né? O ser humano é assim mesmo, tá? Mas eu falo isso diante dele. Aí eu comecei a ferir pressão, a Ana chegou em casa, eu falei, Ana, dá seu braço aí. Aferi a pressão dela, tem a pressão baixa. Tum, baixinha. Aí eu fui aferir a minha, 14/9. Falei, epa, chama, alguma coisa está errada comigo. Peguei e falei, não, pode ser algum erro. Peguei e falei assim, durante 5 dias eu vou marcar de manhã, de tarde, de noite. Gente, durante 5 dias, 14/9, 15/1, tal, todo dia, alta, alta. Eu não sentia nada. Aí eu peguei, eu tinha um remedinho em casa lá, eu não vou falar o nome, porque nós estamos online, não pode, de pressão, e comecei a tomar. Vou marcar durante 5 dias, 12/8, certinho. Falei, pegou. Corri para o médico, gente. Sabe o que o médico falou? Melhor coisa que você fez. Quando você se preveniu tomando remédio, você está livre de ter um AVC. Agora, nós vamos pesquisar. Então agora, já marquei, vou pôr aquele aparelhinho que fica medindo, vou passar 30 dias e não sei. Você quer ver uma coisa que as pessoas têm teimosia nessa área também? Aí eu vou ter que tomar remédio pela vida inteira. Ô, gente, que tem se pegar um remedinho todo dia e tomar na hora certa? O que tem? O que custa? É tão difícil assim a pessoa pegar e cuidar da sua vida? É exatamente, quando já não dá mais tempo de fazer mais nada. Então, gente, desse teimosia medicinal, vou dizer uma coisa para vocês. Os teimosos, nessas condições, são os que mais vão sofrer na sua velhice. São os que mais vão passar aperto pela sua teimosia. Quem vai tirar essa teimosia? É o mesmo que tira do nosso coração a nossa amargura de perdoar, não perdoar as pessoas. E o perdão também é uma coisa difícil da gente ter. Perdoar é difícil, não é verdade? Mas tem um Deus e Ele nos ajuda a perdoar as pessoas. Tem o Espírito Santo que trata conosco e esse pode nos mudar a cada dia na nossa vida, sabe? Vamos lá. Todos nós aqui, para encerrar, todos nós podemos agir como o Faraó, né? Quando? A gente pode ser igual ao Faraó, teimoso. Quando? Quando insistimos guardar uma mágoa. Como recusamos pedir perdão. Como adiamos a nossa conversão. Quando nós ficamos nos justificando os nossos pecados. Quando ignoramos o conselho dos sábios. Quando endurecemos o nosso coração, às vezes, durante uma pregação. Às vezes a pessoa, ela é teimosa durante uma pregação. Eu não aceito isso, não aceito. Aí você vai ler, mas a Bíblia está dizendo. Eu não concordo, isso. Mas a Bíblia está dizendo, não é eu, é Deus que está falando. Quando eu digo eu, é qualquer púlpito. Quando é a palavra de Deus, nós não podemos ser teimosos. Uma vez que a verdade está sendo dita, acabou. Ela é infalível, a palavra de Deus é infalível. Mas a pergunta não é assim, eu sou teimoso? A pergunta que nós temos que fazer agora, para nossas vidas aqui, em que área da minha vida que eu estou resistindo à vontade? Qual é a área? Cada um tem uma área na sua vida da sua teimosia. Cada um de nós. E nós temos que enxergar essa teimosia. Há uma comparação que eu fiz aqui, um contraste de Faraó e rei Davi. Totalmente distintos. Faraó pecou e ele foi confrontado. Ele endureceu o coração. Davi também pecou. Os dois estão iguais. Foi confrontado com Deus. Mas Davi, lá em 2 Samuel 12:13, quando ele foi confrontado por Deus, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ali o coração dele começou a mudar. Ali começou a diferença entre Faraó e Davi. A diferença entre um coração perdido e um coração restaurado. Não é a ausência de erros, mas a disposição
para se arrepender. Quando nós estamos dispostos a ter uma mudança, quando nós estamos dispostos a enxergar que a gente está errado, quando nós estamos dispostos a tirar o nosso eu e deixar ser feita a vontade de Deus, nós demos o primeiro passo para mudar alguma coisa na nossa vida. A disposição é de cada um. Todos nós aqui temos um testemunho. Quer um testemunho meu, que eu acho que é melhor do que dar de outras pessoas? Pergunte para as minhas filhas, para minha esposa, o quanto eu mudei nos últimos 10 anos. Eu tenho certeza que elas vão dizer que eu mudei para melhor. Muitas esposas aqui podem falar, meu marido tem mudado cada dia. E eu me esforço cada dia mais para tentar mudar. Mudar em todas as áreas que eu começo a enxergar que eu estou errado. E isso tem que partir de todos nós. Nós temos que querer, desejar. Ah, eu sou teimoso e não gosto de tomar remédio. Bota o seu joelho no chão e fala, Deus, o que o Senhor tem para mim relacionado a isso? Espírito Santo, me ajuda aí. Eu sou que nem uma mula quando empaca, mas o Senhor é meu Deus, eu obedeço a Ti. O que o Espírito Santo vai falar? Senhor, eu sou teimoso com certas coisas com a minha esposa. E minha esposa reclama que eu sou teimoso demais com ela. E você bota seu joelho no chão e começa a falar com o Espírito Santo. E você admite, e você pode até falar, Deus, eu não sei como livrar disso. Eu não sei como eu vou ter transformado. Mas você coloca diante do Pai, de coração aberto, com a intenção de querer realmente mudar, você passa a ser transformado por Deus. Provérbios resume toda essa mensagem. Provérbios 29, 1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura. Às vezes a pessoa tem dúvida relacionado, tá? O que é dura cerviz? Dura cerviz foi utilizado pelo escritor da palavra de Deus para descrever uma pessoa orgulhosa, uma pessoa teimosa ou uma pessoa rebelde, que se recusa a obedecer a Deus ou baixar a cabeça com humildade. E realmente quando a gente está no modo teimosia, a gente não aceita. A gente não aceita. Você não baixa a cabeça. E é verdade. Vou lembrar quando eu estou procurando um endereço e não quero escutar minha esposa e parar e perguntar. Enquanto a gente não é vencido, e é um braço de ferro que a gente sempre perde. O teimoso sempre perde, gente. Que a gente vai ter que ceder. Com raiva, você tem que ceder, senão você não chega no seu destino, certo? Deus deu muitas oportunidades para Faraó e também tem dado para cada um de nós oportunidades de mudar. Talvez hoje Deus está dizendo para você o seguinte: perdoe. Deus está falando para você, volte até mim. Talvez Deus esteja falando, está na hora de você obedecer. Deus está falando, está na hora de você se reconciliar. Deus está falando que está faltando hoje, abandona esse pecado em específico. Pode ser que Deus esteja falando hoje, pare de lutar contra mim. E às vezes as pessoas lutam contra Deus. Estamos tratando o termo teimosia hoje. Mas o teimoso, ele vai contra Deus, ele vai contra a palavra dele, ele vai contra seus ensinamentos e fica naquela briga, né? Braço de ferro com Deus, ao qual a pessoa já é um grande perdedor. Mas a escolha é nossa. A escolha é de cada um de nós. Quanto mais cedo nós obedecermos a Deus, menos dolorosas serão as nossas consequências. E eu estou falando no âmbito espiritual, eu estou falando no âmbito medicinal, eu estou falando no âmbito matrimonial, eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais cedo a gente passar a romper uma das nossas teimosias, cada dia quebrando uma, melhor vai ser a nossa vida daqui para frente. Não seja como um faraó, porque o final do faraó foi a destruição. Seja um teimoso como Davi, que na hora H ele foi humilhou, ele falou para Deus, ele confessou seu pecado, teve um coração quebrantado e Deus mesmo falou, um homem cujo o coração de Deus. Vamos ficar de pé, o louvor pode subir.
Gente, eu estava engraçado. Eu estava sem saber o que pregar essa semana. Quando eu comecei, cada um tem o seu hábito de buscar uma palavra para pregar aqui. Cada um tem a sua maneira de pesquisar. Um ora de joelho, outro vai. A minha maneira, eu vou orando com Deus e vou folheando a Bíblia. Eu não sei, é um negócio meu com Deus. E eu folhei a Bíblia inteirinha e não veio pregação na minha cabeça. Aí depois eu voltei, eu vou olhar de novo, falei, não, Deus, o Senhor sempre falou comigo, não deixa eu nessa situação, não. Quando bateu aqui e falou de Faraó, veio uma coisa dentro de mim. Eu falei, olha que interessante esse tema. É um tema que passa despercebido às vezes nas nossas vidas. E é o papel da igreja, ou seja, do pregador, do pastor, seja quem for, abrir os nossos olhos para as coisas de Deus. Mostrar um caminho melhor para nós. O nosso sumo sacerdote chamado Cristo, ele também nos mostra um caminho melhor. E ele deixa esse caminho em aberto para a gente fazer as nossas escolhas. Deus, ele só tem determinado o nosso dia do nosso final. Mas como nós vamos chegar nesse final? Agora eu estou falando de todas as áreas da nossa vida. Vocês já imaginaram uma pessoa teimosa espiritualmente, quando chegar o final da vida, ter a decepção da condenação? Como eu falei da medicina, chegar no final da sua vida, você ter a decepção do seu corpo, precisar de uma funilaria, não dá mais tempo. A escolha final é de cada um de nós. Às vezes a pessoa, o caminho que ela está indo, no final da tua vida, vai ser só tristeza. Sendo que Deus tem um final de vida para a gente, para começar hoje ela ser feliz na presença de Deus. O Senhor tem a felicidade para todos nós. Eu digo para todo mundo hoje, com convicção, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo o Senhor. Hoje, a maioria das pessoas são infelizes por consequências de seus atos. Não são as pessoas que nos tornam infelizes, somos nós que nos tornamos infelizes. A gente vê muita infelicidade hoje, às vezes atribuída ao matrimônio. E às vezes no matrimônio não é que nos torna infeliz. Pode ser consequência, pode ser uma ferramenta da infelicidade. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos sendo guiados por Deus, o próprio Jesus, quando ele apareceu para os seus discípulos, ele disse: paz seja convosco. A paz de Cristo é o que nos traz felicidade. A paz de Cristo que nos traz fortaleza. Todo mundo tem aqui, conhece uma pessoa muito forte, uma pessoa posicionada em muitas áreas, uma pessoa que nos dá aconselhamento, uma pessoa que nos dá um puxão de orelha, porque é posicionada com Cristo e não abre mão. É a missionária Carminha, não tem que deixar de falar. Não é verdade? Ela é referência para muita gente aqui. Tem umas coisas que ela é brava demais, ela é linha dura, sargentão, mas aí é o jeito dela, é a característica dela. Mas ela, muitas vezes, ela comenta, como é que aquela pessoa caiu? Eu falei, Carminha, porque você é forte, a pessoa não é. Mas essa força vem de Deus, essa força está nela, tornou ela uma mulher madura espiritualmente, e outros aqui também, porque deu espaço para Cristo na vida dela. Ela não dá espaço para seta maligna. Ela não dá espaço como ela, a pastora Fátima, e pastor Gilson, pastor Luiz e outros aqui mais, vamos ficar citando o nome de todo mundo. Nós não damos espaço para seta e dado inflamado do maligno. É uma coisa linda ver a Fátima chamar o pastor Luiz de mozão, né? Parece coisa de adolescente quando se conheceu. 44 anos de casado, ainda chamando de mozão, meu mozão aqui, mozão. Eu falo que é a dupla, mozão e mozinho.
Mas por que isso? Porque Cristo entrou na vida desse casal, porque o Espírito Santo está ali junto com ele e fortalece eles cada dia. E assim venha a ser na vida de todos vocês. Que essa palavra venha tocar no mais profundo de vocês. Que essa palavra venha mostrar que não sou eu, mas que você peça para o Espírito Santo e fala: Senhor, aonde que eu estou errado? Aonde, Espírito Santo, que eu preciso renunciar? Porque a primeira é a renúncia. Eu sou teimoso com o negócio da palavra de Deus. Senhor, eu quero renunciar, mas traz conforto ao meu coração e abre meus olhos para eu aprender mais. Que tudo isso venha na vida de cada um aqui de vocês. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela sua misericórdia. Agradecer ao Senhor, meu Pai, que nos fala da nossa vida, do nosso particular, que nos mostra, Senhor, o caminho da alegria, da verdadeira felicidade que é através do Senhor. Meu Pai, não há um de nós aqui, Senhor, que escape do pecado da teimosia, todos nós, cada um numa área. E precisamos cada dia, Senhor, nos libertar deste pecado. E eu peço ao Senhor, que o Senhor visite cada um aqui, Senhor. Eu peço ao Senhor, me visita também desde o dia, meu Pai, que o Senhor me colocou essa palavra no meu coração. E eu peço a Ti, que o Senhor tire todo tipo de teimosia que ainda permanece na minha mente, meu Pai. Que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua transformação venha para aqueles que possam abrir teu coração a Ti, Senhor. Deus, há pessoas que possam estar com o coração duro, há pessoas que possam estar perdidas, meu Pai, nem sabendo como entregar isso a Ti, como pedir ao Senhor o que ser quebrantado. Há pessoas que possam estar com cegueira e não enxergando, meu Deus, esta mensagem hoje. Possa estar com a cerviz dura ainda, meu Pai. Pai, nos dá um coração igual ao Teu, Senhor, porque Tu podes mudar a nossa história. Que há pessoas que possam estar no momento de infelicidade. Espírito Santo, o Senhor é o Consolador, que nesse momento é o Senhor que nos traz o consolo, meu Pai, e nos conforta, meu Senhor, com o Teu abraço, meu Pai. Que toda tristeza vá embora agora em nome de Jesus, Senhor. Que venha a segurança de estar nos Teus braços, meu Deus. Pai, que todos possamos enxergar o nosso fim, na nossa velhice, no tempo que ainda vamos perdurar aqui nessa terra, Senhor. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, a nos dar saúde mental, a saúde física. Que todos nós possamos procurar, meu Pai, o milagre da medicina que o Senhor deu para os médicos, para podermos nos cuidar, meu Pai, desse corpo que é uma carcaça que é podre, meu Senhor, e precisamos sempre estar reparando, meu Deus. Pai, nos liberta de toda e qualquer incredulidade, nos liberta, meu Pai, de toda cegueira, nos liberta, meu Pai, de falsas ilusões que o inimigo lança em nossas mentes, meu Pai. Que tudo, Senhor, venha se resolver na nossa vida, no nosso cotidiano, e que todos nós possamos entender, meu Senhor, só Tu és Deus, só o Senhor é Senhor de todas as coisas. Meu Pai, alguém que está ouvindo esse programa, meu Pai, da Rádio José do Egito, meu Pai, que venha ser tocado por esta oração. Que essa pessoa que está triste, meu Senhor, que esse espaço está apertado no peito, venha sair agora em nome de Jesus. Que venha soltar, meu Pai, tudo que está amarrado, preso, Senhor, na angústia, meu Pai. E que venha a paz de Cristo sobre estas vidas. É que eu peço ao Senhor. Eu louvo o Teu grande nome, Deus. Eu sou grato a Ti por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.